Irmãos, o tempo que eu quero ter com vocês, eu quero falar sobre distrações. Eu quero falar sobre chega de distrações. Ontem à noite, nós colocamos... Eu estou sempre tentando antecipar o cardápio para os irmãos, para você poder vir preparado, né, e com expectativa do que vai ser tratado no culto. Nós não temos feito as séries, mas quero fazer uma daqui a pouco. Mas eu quero, com essas postagens nas mídias sociais, do tema da palavra, para vocês, né, ter a expectativa e poder divulgar também, né? Então, se você está assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, escreve aí no nosso chat, chega de distrações, presta atenção na palavra do Senhor, vai ser poderoso para você, amém? Eu pensava, irmãos, lá no hospital, nesses dias que eu estava, minha esposa ficou mais tempo que eu, não podia ficar com ela, então eu ficava lá do lado de fora, e ver o hospital cheio, faz você lembrar de algumas coisas, uma das coisas que eu estava lembrando, né, é que a nossa vida, ela passa, e nós vamos ficando mais velhos, infelizmente nós vamos ficando muito velhos, né? Você olha as fotos lá de trás, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, você vai vendo que o tempo não para, né? Para os homens o cabelo vai caindo, a barba vai ficando branca, as irmãs vão ficando cada vez mais bonitas, né? Mais esticadas, cada tempo que passa o cabelo fica mais preto, mas a verdade é que o tempo chega para todo mundo, e nós não vamos ficar aqui para sempre. O nosso tempo aqui nessa terra, ele não é ilimitado, ele tem prazo de validade. Nosso tempo aqui, ele tem prazo de validade. E eu quero ler um versículo para iniciar a palavra do Senhor hoje. Pode baixar só um pouquinho, Ová, por favor, está dando microfonia. Quero ler a palavra do Senhor em Lucas capítulo 9, verso 51. Está ótimo. Lucas verso 9, verso 51. Então, quando Jesus estava para ser crucificado, Lucas relata assim: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Esse tempo aqui que Lucas está relatando, Jesus ele já estava próximo de ir para o céu. A Bíblia fala, algumas versões falam, ir assunto aos céus, ou seja, ele ia morrer. Ele precisava passar por aquilo que ele veio passar, para concluir a missão que ele foi chamado. Então, próximo disso, a Bíblia fala que estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, e ele vai e resolve, se posiciona. Algumas traduções dizem que ele teve algo queimou por dentro dele, que ele resolveu ir para Jerusalém. Então a gente entende que agora não era mais tempo dele ir para o deserto, não era mais tempo de Jesus alimentar os 5.000, não era mais tempo, chegou o tempo de Jesus sentar com a mulher samaritana na beirada do poço para conversar. Não era mais tempo dele ir para a casa de Zaqueu, para jantar com Zaqueu. Aquele tempo foi bom, aquele tempo o Senhor viveu e muitas coisas Deus deu como experiência para ele, mas agora esse tempo tinha acabado. Essas coisas foram boas durante um tempo, mas agora a hora do Senhor já tinha chegado. Eu quero falar para você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está dizendo para você que a sua hora chegou, que o seu tempo chegou, amém? Pastor, mas o que quer dizer isso? Por que meu tempo chegou, eu vou morrer que nem Jesus? Irmãos, na verdade, nós ministramos aqui uma igreja de vencedores. O que nós falamos para você todo domingo, ensinamos na célula, o seu líder compartilha com você, é que nós somos uma igreja onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, e nós temos um alvo de formar uma igreja de vencedores. O que quer dizer o vencedor? O mundo tem uma receita, o mundo tem um tipo de vencedor, mas a Bíblia tem um outro tipo de vencedor, tem um outro modelo de vencedor. E para a palavra de Deus, aos olhos do Senhor, um vencedor é aquele que cumpre o seu propósito, amém? Um vencedor é aquele que cumpre o seu chamado. Então você é um crente vencedor.
Você é um crente que tem um propósito. Você é um crente que tem um chamado. Você é um filho de Deus que agora recebeu de Deus uma missão. E se você pretende atingir o seu propósito mais elevado, o seu nível mais elevado, você precisa agir como Jesus e se posicionar. Jesus, ele se posicionou porque ele viu que a hora dele era chegada, e você precisa também se posicionar. Jesus, ele tomou uma decisão dentro dele, e agora ele vai rumo a Jerusalém. Ele sai daquele lugar que ele estava e vai para Jerusalém. Nada mais podia impedir o Senhor, porque ele tinha um propósito. Agora ele tinha um alvo, mesmo sendo difícil que ele ia passar por martírio, as pessoas iam maltratar, cuspir na cara dele, iam crucificá-lo e matá-lo. Mesmo assim, ele se posicionou dentro dele e falou: eu vim para isso, eu preciso fazer isso. Não é tempo mais de eu ir para o deserto, não é tempo de eu mais sentar com ninguém, não é tempo mais de eu alimentar ninguém, agora eu vou para Jerusalém. Então quero falar para você nessa manhã, que se você não entender isso, você nunca vai alcançar a posição que o Senhor deseja que você esteja. Você não pode se distrair com as coisas que estão te impedindo de cumprir o seu propósito. Você precisa parar de se distrair com coisas que estão te impedindo você de caminhar rumo ao seu chamado, ao seu propósito. Então você precisa parar de perder tempo preocupado com pessoas do que as pessoas pensam de você, do que as pessoas dizem a respeito de você, ou com coisas que tiram o seu foco para esse chamado. Coisas às vezes até boas, mas que não vão cooperar para o seu propósito, para o seu avanço, para você chegar no nível onde Deus deseja que você tenha. Sabe, irmão, o seu tempo é muito valioso. O nosso tempo aqui na terra, ele não é ilimitado, ele tem prazo de validade. O seu tempo é valioso demais para você ficar respondendo a cada crítica que as pessoas fazem a você, a cada acusação lá no teu trabalho que as pessoas fazem de você, a cada comentário negativo. Isso são distrações que vão te atrapalhar a chegar num alvo, num desejo, num sonho. Sabe que o inimigo, ele deseja e ele ama quando você perde energia, quando você gasta tempo tentando conquistar alguém que não deseja ser conquistado, gastando o seu tempo, gastando a sua energia em dar coisas para alguém, que tentar trazer o olhar da pessoa para você, tentar fazer com que ela goste de você. Você às vezes gasta tempo, gasta recurso, gasta energia em conquistar alguém que definitivamente não está nem aí para você, não deseja ser conquistado. Mas eu quero dar uma boa notícia para você essa manhã. Deus já deu as pessoas que vão celebrar a sua vitória. Deus já colocou as pessoas para você que vão estar com você nos momentos difíceis, nos momentos fáceis, vão celebrar com você, vão torcer por você, vão orar com você, vão seguir com você, e a todo momento elas vão ser essas pessoas certas, colocadas por Deus para te levar a conquistar o propósito dado por Ele lá no céu, para a sua vida aqui na terra. Mas eu não quero ofender ninguém hoje, eu não quero que você se sinta: nossa, o pastor está hoje, parece que os goianos falam, acordou com a avó amarrada no toco. Eu não sei o que isso aí significa, seja lá o que significa acordar com a avó amarrada no toco, mas eu não acordei com a minha avó amarrada no toco, até porque as minhas avós já morreram. Mas eu quero falar uma coisa para você. Muitos irmãos têm sido, mesmo aqui, talvez isso não faça sentido para você agora, mas para alguns vai fazer, sem ofender ninguém, irmão, sem ofender ninguém, mas tem pessoas que não foram feitas para chegar no fim da sua vitória com você. Tem pessoas que não vão conquistar com você. Infelizmente, às vezes eu vejo que alguns têm perdido a sua alegria, o seu vigor, porque a crítica tem sido muito ferrenha. As ofensas dentro de casa, no trabalho, ou em alguns lugares que estão, tem atingido de uma forma tão forte que tem perdido a alegria de seguir, de continuar, de caminhar. Então, eu quero falar nessa manhã para você que você precisa parar de perder tempo
Precisa parar de perder tempo de convencer alguém a gostar de você. Se você precisa convencer alguém a gostar de você, talvez essa pessoa não foi feita para você. Se você tem que toda vez ligar para ela, eu preciso ligar para fulano, para o fulano não se esquecer de mim, porque senão vai ficar chateado comigo. Eu preciso mandar uma mensagem para ela, porque senão ela vai achar que eu estou esquecendo dela. Eu preciso falar para esse meu amigo do trabalho, eu estou aqui, eu gosto de você, deixar um bombonzinho na mesa dele. Toda vez parece que comprar o olhar, comprar um carinho de alguém. Eu quero falar para você, se você precisa conquistar alguém, eu quero te falar, talvez você precisa convencer a você mesmo que essa pessoa não foi feita para você, ela não vai chegar no dia da vitória com você, porque muitas vezes algumas pessoas estão, o que elas desejam, vamos falar daqui a pouco sobre Davi, o que elas desejam são outras coisas, elas definitivamente não querem o seu bem. O pastor agora está falando que a gente não deve mais investir nas pessoas, ou amar as pessoas. Não estou falando nada disso. Inclusive eu não quero que você pense errado, não quero que você pense que eu quero que você seja uma pessoa sem atitude, ou sem proatividade, ou de alguma forma sem ir além com alguém, nada disso. O que eu quero é que você enxergue um princípio, que às vezes você acha que as pessoas estão falando mal de você, ou você sabe que as pessoas estão tentando te prejudicar, mas não é o seu trabalho endireitar a vida das pessoas, não é o seu trabalho fazer com que elas respondam. Você precisa, algumas pessoas você vai precisar entregar nas mãos de Deus, e falar: Senhor, o que eu tinha que fazer, eu já fiz, agora é ela com o Senhor. Você não vai maltratar, você não vai pisar nela, você não vai se vingar, mas você também não pode querer carregar pessoas que não querem um compromisso com você, ou com Deus, ou com o seu alvo, porque às vezes as pessoas estão te distraindo, e chega de distração. Você tem um propósito, você tem uma missão, você tem algo dado pelas mãos de Deus, que você vai prestar conta, diante do Senhor. Então você não deve se envolver em qualquer conflito, mesmo dentro da sua casa, no trabalho, qualquer coisa que acontece, você está envolvido, qualquer problema de alguém, você está lá entrando em batalhas que você não deveria entrar, entrando em problemas que você não deveria estar lá, e você não entende porque que você está levando tiro de todo lado, você não entende porque que as coisas estão acontecendo com você, porque você não pode entrar em batalhas que não sejam entre você e o seu destino. Não é qualquer batalha que você vai entrar, não qualquer guerra que você vai entrar, você não vai virar um passivo, mas também você vai ver essa guerra, eu preciso estar nela, eu preciso trazer isso para a minha vida, isso diz respeito a mim, porque muitas vezes alguns irmãos não têm separado, alguns de nós não têm conseguido enxergar no meio da dificuldade, e todos os dias têm aparecido distrações, todos os dias aparecem pessoas que estão azedas, estão tóxicas, dentro delas as coisas estão tão ruins, e você entra numa batalha que você toma aquilo para você, e de alguma forma você também começa a passar mal, você não consegue dividir e mais enxergar a situação, e aí você não consegue achar mais saída para isso. Então essa palavra é para você que às vezes encontra problemas, que encontra batalhas, que simplesmente eu quero te falar, são distrações, que você não deveria estar nela, que você deveria entregar na mão do Senhor. Queria te fazer uma pergunta: quando você passa por uma situação difícil na sua casa, na sua vida, você faz essa pergunta? Se você não faz, eu queria que você começasse a fazer: vale a pena entrar nessa batalha? Vale a pena eu entrar nessa luta? Ou isso é só mais uma distração para mim? Ou isso só vai atrasar o meu lado, isso só vai atrapalhar o meu propósito que o Senhor tem para a minha vida? Porque em todo momento de crise, você precisa perguntar: eu preciso estar nisso? Porque se você tem que entrar nessa batalha, e essa batalha está entre você e o seu destino, eu quero te falar, como Jesus, você precisa se posicionar. Jesus se posicionou, sim ou não? Ele poderia ter ido para outra cidade, fugir da morte, fugir dos ataques, fugir das dificuldades, mas não. Talvez esse pensamento de fugir
Passou pela cabeça do Senhor, eu não sei. Mas fato é que aquela batalha que ele ia travar estava entre ele e o destino dele. Então ele entrou nela. Com todas as forças, com toda a convicção, ele entrou nela, porque ele sabia que ele ia passar por aquilo e o Senhor daria a vitória ao terceiro dia. Amém? Eu não sei se você ainda já está entendendo aonde eu quero chegar, mas você precisa perguntar: essa batalha é uma distração ou ela está entre eu e o meu destino? A Bíblia fala um versículo em Provérbios capítulo 20, verso 3, que eu quero que você guarde com você. Salomão escreve assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Irmãos, é fácil entrar num conflito, sim ou não? Você não precisa ser disciplinado para ficar nervoso, você não precisa ser uma pessoa disciplinada para ficar ofendido com alguém, para querer se vingar. Definitivamente, para ter esses sentimentos, você não precisa ser alguém disciplinado, só precisa ser você mesmo. Agora, para você sair, para você não entrar, para você não cair numa cilada do diabo, de repente alguém te fecha no trânsito, te deu uma fechada no trânsito, você está atrasado, já não acordou bem, a pessoa te fecha no trânsito, e você perde a paciência, e você fala um monte, e você fica com raiva. Olha só, você nunca mais vai ver aquela pessoa, ela te fechou, foi embora, você nunca mais vai ver essa pessoa. Você não precisa entrar nessa batalha de perseguir ela, porque você está certo e ela está errada. Não, ela já foi embora, nunca mais. Eu tenho esse princípio para mim, nunca mais, a não sei que ela bata no meu carro, mas nunca mais vou ver ela. Fechou. Que Deus guarde ela e as pessoas que andarem do lado dela, para ninguém ser atropelado. Mas não vou mais ver essa pessoa. De repente, um colega te exclui no trabalho, de um projeto. A pessoa, literalmente, ela batalhou para te prejudicar, para te tirar fora de algo importante. Então, aí você acha que agora é uma situação que a gente permite ficar mal, permite ficar chateado por aquilo que veio de uma forma que nos prejudicou, de uma forma que a gente não fez por merecer aquilo. Então, a gente entra em vitimismo, em vingança, e uma série de outros sentimentos ruins. Mas sabe, às vezes, quando você acha que enxerga aquela situação, que ela é um ataque, que é uma cilada do diabo, você precisa perguntar: isso aí está entre eu e o meu destino? Se você é um crente vencedor, você sabe qual é o seu destino. Se você é um crente vencedor, você sabe qual é o seu propósito. Talvez se eu estivesse falando isso aqui para um público diferenciado, pessoas que não conhecem o Senhor, cada um falaria qual é o seu destino. O meu destino é ter a minha empresa, o meu destino é comprar o meu carro, o meu destino é casar, o meu destino é esse, o meu destino é esse. Mas você é um crente, filho de Deus, vencedor. Você sabe que o seu propósito é outro, além de bens materiais, porque essas coisas são consequências do destino que Deus tem para você. O seu coração não é mais voltado para coisas que terminam, que tem fim, que tem prazo de validade, que a traça e a ferrugem corrói. Não, o nosso tesouro está nos céus. Amém? É o projeto do Senhor, não é mais o meu. Então, quando eu falo para você que é um crente vencedor, você entende que eu falo com propósito. Então, isso está entre você e o seu propósito? Se está, você precisa se posicionar, porque é um problema, é uma pessoa, é algo. Agora, se isso não está entre você e o seu propósito, se isso não vai definir o seu alvo, se isso não vai te atrapalhar, ou é só uma distração, essa palavra é para você. Eu quero ler uma passagem que fala em 1 Samuel capítulo 17, você conhece muito bem isso. A Bíblia fala que Davi, ele foi uma pessoa que desde pequeno, desde novinho, foi separado por Deus. Mas houve um momento ali que o povo de Israel estava sendo atacado pelos filisteus. E Davi ainda era um menino, um jovem. Davi era um pastor de ovelhas do seu pai. Os 3 irmãos mais velhos de Davi, ele era o mais novo, mas os 3 mais velhos estavam na batalha, estavam lá guerreando contra os filisteus. E o pai de Davi
fala para ele: Davi, vem cá, você vai levar almoço para os seus irmãos. A Bíblia fala que Davi vai lá, recebe do pai dele grãos, recebe comida, parece mineiro, né? O pai dele fala assim: ó, leva 10 queijos lá para o capitão, lá do pessoal. E a Bíblia fala que o Davi levou 10 queijos para o capitão. Bom, Davi foi um office boy, né? Um entregador, o Rap 10 da época lá. Foi entregar, fazer o rap. E ele chegou lá e ele viu a batalha que estava acontecendo. E a Bíblia fala que ele ouviu um burburinho, umas conversas. O gigante Golias estava ofendendo há vários dias o povo de Israel, chamando alguém para batalhar com ele. Falei: eu sou filisteu, vocês são israelitas, manda um de vocês para cá, manda um para lutar comigo. Era um gigante de 2,90 metros, manda para cá, cheio de couraça, de espada gigante, de capacete gigante, gritando para ter um israelita para lutar contra ele. E Davi chega no campo de batalha. E aí ele pergunta para o pessoal: o que está acontecendo aí? Imagina, ele vai deixando o queijo: ó, isso aqui é para você, ó, isso aqui é para vocês, ó, para os irmãos. E os irmãos olham Davi chegando: o que esse pirralho está fazendo aqui? Aí Davi chega querendo se inteirar, porque não tinha WhatsApp na época. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Passa a letra aí para mim, o que está acontecendo? E aí, no versículo 25, que eu quero ler com você, diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a sua família e seu pai. Olha só, irmãos, primeira coisa que Davi ouve é isso: o rei dará grandes riquezas a quem vencer. O rei vai dar a sua filha, uma das suas filhas, em casamento. Aí eu imagino o zoinho do Davi crescendo. E também vai dar a isenção de impostos em Israel para a família do pai da pessoa que vencer. Então, naquele momento, ele tem a informação: ó, quem vencer esse cara vai receber tudo isso. Aí no versículo 26, Davi vai e pergunta: é isso mesmo que eu recebi aqui? Essa mensagem está certa? Menino do céu, fala para mim. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar o filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Então, com aquela vitória que Davi estava ouvindo, se ele tivesse aquela vitória, eu sei que você pensa que a primeira coisa que aconteceu é que Davi se indignou, mas não foi a primeira coisa. A primeira coisa que Davi fez foi perguntar: o que vai ganhar? Vai ganhar uma mulher, vai ganhar dinheiro, vai ganhar isenção de impostos. Quem que é esse incircunciso que eu vou lá? Os irmãos sabem que é incircunciso, né? Quem que é esse cara? A Bíblia fala que Davi, ele, com aquela vitória, ele e a família dele ia sair do patamar que eles estavam. Ele era um pastorzinho de ovelhas. Então a família dele ia sair de um nível de baixa renda para um nível de realeza. Se acontecesse alguém ali da casa dele que vencesse o gigante Golias, que vencesse aquela batalha, ia sair do pobre e agora ia ser uma pessoa rica, uma pessoa com bens, e de lambuja ainda ia casar. Talvez não estava fácil naquela época também para ele. Então eu quero te mostrar aqui o que Davi pensou. Ele está pensando o seguinte: essa batalha, vale a pena eu travar? Essa batalha, vale a pena eu gastar o meu tempo, a minha energia e entrar nela? Essa batalha, ela está entre mim, em outras palavras, entre mim e o meu destino. De novo, irmão, não estou falando para você ser uma pessoa apática na igreja, não estou falando para você ser um passivo na sua cela, não se ligando, não se importando com ninguém. Não é isso que eu estou dizendo para você. Mas o que eu estou falando para você é o seguinte: pensar como Davi. Quais são os despojos dessa batalha? Quais são as recompensas dessa batalha? Davi, primeira coisa que ele, antes de falar de Golias, ele pensou isso: quais são os despojos, quais são as recompensas? Então
Então você precisa perguntar a mesma coisa. Se eu me enfiar nisso, é só para alimentar o meu ego? Se eu me envolver com isso, é só para falar que eu sou melhor que alguém? É só para eu mostrar que agora vocês vão ver, para eu me vingar? Porque às vezes que nós nos enfiamos em algumas batalhas, é só para alimentar o nosso ego gigante, o nosso orgulho. Para mostrar que eu não vou sair por baixo. Com quem ele pensa que está falando, com quem essa pessoa pensa que está agindo, é só para alimentar o ego. Definitivamente isso não vai ajudar no destino, não vai ajudar no propósito. Então nós lutamos muitas batalhas que não importam. Nós nos metemos em muitas crises que não vão nos levar a nada. Ah, estão falando de mim no trabalho. Quem que meu irmão pensa que está falando de mim? E aí a gente quer nos vingar. Ou nos sentimos vitimados, com aquele sentimento de vítima. De eu não merecia isso, eu faço tudo e estão fazendo isso por mim. Como muitos às vezes passam isso. Investe, dá cesta básica, vai atender de madrugada, vai orar, está junto, e a pessoa só veio só porque estava querendo alguma coisa. É um problema dela com Deus, você fez a sua parte. Eu vejo muitos líderes ou muitos irmãos dentro da igreja, até pastores, discipuladores, às vezes nesse tempo de olhar a resposta da pessoa. Ah, porque não me honra, porque não está nem aí para a obra, ou porque não está nem aí para Deus. Definitivamente não é a batalha que você tem que estar. Porque você não muda as pessoas, quem muda as pessoas é Deus. É Deus que muda as pessoas, você tem que ser um instrumento, ela que vai decidir. E se ela não decidir por Deus, pastor, o que eu vou fazer? E se ele continuar a me caluniar? E se ele continuar a escrever mal de mim? Tem pessoas que entram na internet, irmãos, não é para ouvir a palavra, querer se alimentar da palavra. Ele quer ver o cardápio, quer ver o menu, quer ver o que eu estou pregando, para depois ficar falando mal na internet. Somente isso. Só para ficar falando mal. Então por que eu vou me castigar com uma pessoa dessa? Por que eu vou me importar com uma pessoa que não está nem aí para o que está sendo servido? O que ela quer é criticar. O que ela quer é falar mal da igreja. O que ela quer é falar mal de quem está aqui. Ela não está interessada no bem-estar, no que está acontecendo. Não está interessada no avanço da obra. Não, simplesmente o coração dela é afetar. É ser usado pelo diabo para atacar dardos inflamados do maligno no nosso coração, no nosso meio, e muitas vezes ele tem atingido. É por isso que eu estou ministrando essa palavra hoje, que muitos têm recebido dardos inflamados do maligno na sua mente e não têm percebido. Porque eu sei que depois de você se vingar, depois de eu entrar lá na internet, eu não entro na internet para bater boca com ninguém, por mais que eu tenha vontade, mas não entro para me defender, não entro para defender nada, a não ser que isso esteja entre eu e o meu destino. Na maioria das vezes é só distração. Todas as vezes foi só distração. Quando eu li, eu fiquei sabendo. Então eu não entro. Por quê? Porque é distração. Eu vou ficar mal, vou tirar o foco do que realmente importa. Meu coração vai ser afetado. Vai vir dardos inflamados do maligno. Agora deixa eu te falar. Se eu me vingar dessa pessoa, amanhã vai aparecer outra falando igual. Se eu querer me vingar dessa pessoa no trabalho, ou ir lá, ir para os finalmente, amanhã vai aparecer outra para me atacar, para te atacar, para falar mal. Então você precisa ter esse mesmo coração. Sabe, eu quero falar para você hoje alguns segredos que eu aprendi no decorrer dessa minha caminhada. Uma coisa que eu aprendi com o pastor Aloysio é que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Amém? Mesmo com máscara, com todo cuidado, talvez ela não goste que você toque nela, mas fala para a pessoa do teu lado, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Isso, muito bom. Irmãos, o inimigo não ia estar te atacando se ele não soubesse o que você tem, qual a essência que você tem, aquilo que você tem dentro de você. Olha para cá, deixa eu te falar uma coisa, ladrão não entra em casa vazia. Ladrões não roubam casas vazias.
Então o diabo ele está atacando porque ele sabe que você tem coisas preciosas, que você é influente, que você foi chamado, que você tem um propósito, aquela vitória, aquela família para conquistar, os sonhos de Deus na sua vida são importantes. Tudo isso o diabo sabe que Deus quer te usar e por isso ele vai jogar. Ninguém vai tentar desacreditar alguém que não é influente, alguém que não tem uma influência diferente da que o mundo tem. Vai entrar em alguma mídia social. Quero falar com os irmãos que toda hora estão entrando nos sites e olhando nível da pandemia. E se você não está conseguindo lidar com isso e está tendo medo, está tendo pavor na sua vida, eu quero falar para você como seu pastor: para de entrar nesses sites. Para de entrar em pegar só informação negativa e trazer para dentro de você, que isso tem sido ruim para você. Tem sido ruim para você. Bem na hora que eu passei aqui, passou um escapamento do inferno. Então eu vou falar de novo. Não entra nesses lugares que vão minar a sua força. Pegar informação ruim. Pega informação boa. Assiste a palavra do pastor Marcos, está no YouTube. Tem quase 4 horas ou mais lá de capacitação de ontem lá na live. Vai assistir isso. Para de se alimentar com informação ruim. Mas eu tenho que ficar antenado. Olha como você está. Se a sua antena levantou, você está captando onda do inferno. Fica antenado para as coisas do Senhor. Amém? Chega de distração, irmão. Chega de distração para você, porque você tem um propósito em nome de Jesus. Então, nós vemos aqui que Davi era alguém que fez a diferença. Davi ia mudar, transformar toda a história do povo de Israel a partir daquele pensamento que ele teve. Eu preciso entrar nessa batalha, eu preciso me posicionar. Sim, vou entrar nessa batalha e vou me posicionar. Mas quando ele decide isso, aconteceu uma coisa bacana, não para Davi, mas que eu queria mostrar para você. A Bíblia fala, não vou ler os versículos, mas a Bíblia fala lá no versículo 17, que antes de enfrentar o gigante Davi, depois você pode ler essas passagens, vai ser muito bom para você, que o pai dele manda que ele vá se almoço, a comida para ele, os queijos para o capitão. O pai dele dá aquela missão culinária, né, de entrega para ele. Ele chega no irmão dele, né, e pergunta o que está acontecendo. Como eu te falei, ele perguntou: o que está acontecendo? O irmão dele vai e dá uma patada nele e fala assim: o que você está fazendo aqui, ô pirralho? Esse lugar aqui é para homem. Ele menospreza Davi. Esse lugar aqui não é para você não, pastorzinho de ovelha. Você tinha que estar lá com o pai. O que você veio cheirar aqui? Em outras palavras, o irmão dele falou e menosprezou na frente de todo mundo. Mas Davi, ele tem uma resposta diferente. Os versículos para frente, quando o irmão dele lá no versículo 28 dá esse chega para lá em Davi, né? Ele foi lá, Davi estava com todo bom coração. Foi levar comida, foi levar alimento para eles sentir um pouco melhor naquela batalha. Davi andou, não foi meio metro não, irmão, foi dias carregando aquela comida. Dias carregando aquela comida, para o irmão dele chegar nele. O irmão, dentro da própria casa. Não foi o chefe, não foi o cara da lotação, não foi o cara que fechou ele, dentro da própria casa dele. Sangue do sangue, vai lá e fala: o que você está fazendo aqui? O que você veio cheirar aqui? O irmão dele fala assim para ele: o que você fez com aquelas poucas ovelhas que você deveria estar cuidando? Você tinha pouquinha coisa lá, umas pouquinhas ovelhas, você tinha que estar lá cuidando delas. Você é um nada. Você é um nada. Então as escrituras mostram que em vez de agradecer a Davi de ter viajado vários dias, ele insulta, menospreza Davi. Agora Davi, a Bíblia fala nesse mesmo capítulo, que ele matou um leão, matou um urso. Davi era jovem, mas não era, né, eu imagino que quem mata um leão e um urso não era fraquinho ali, não era. Então Davi era forte. Irmãos, eu penso, será que Davi não ia conseguir dar um pau bem dado naquele irmão? Será que se Davi não fosse, assim, tome, pau, pau, pau. Será que Davi não ia dar conta de pegar aquele irmão? Talvez fisicamente, os dois podiam rolar lá no chão da batalha lá, e Davi poderia ter
pagado com a mesma moeda. Mas não, Davi tinha condição de dar o troco, mas ele faz algo diferente. Davi, ele pensa: o que eu vou ganhar com isso? Por que eu vou entrar nessa batalha com o meu irmão? Por que eu vou fazer a mesma coisa que ele fez comigo na frente dos outros? Não vou entrar nessa batalha. Eu vim aqui agora para outra coisa. Agora eu entendi por que eu vim para cá. Agora eu entendi porque meu pai mandou eu largar as ovelhas e vir trazer comida aqui. Agora eu entendi porque eu andei dias e dias. Não foi para brigar com meu irmão, não. Foi para ver que o Senhor tem uma batalha para eu entrar, que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha vida e a vida da minha família. Então a Bíblia fala que Davi, ele pergunta para o irmão dele dá essa tremenda cotovelada nele, né? Não sei se você já foi, agora é uma moda na internet falar cancelado. Acho que ninguém aqui foi cancelado, né? Mas às vezes você leva umas atravessadas do irmão, você liga para falar com ele, ele te dá uma atravessada. E aí, por que você não vai na cela? Não vou porque eu não quero. Ah, por que você não tem... Senti tua falta no culto, sério. Aí leva aquela patada, sei lá, às vezes como eu, você recebe uma dessas às vezes. Mas sabe, irmãos, Davi ele foi nobre, ele não foi na mesma moeda. E a Bíblia fala que ele pergunta para os outros soldados: o que está acontecendo? É isso que está acontecendo, carinha. Quem vencer esse gigante aí vai ganhar isso, isso e isso. Então nós vemos que ele se posiciona em tudo que aconteceu. Ele entra para lutar com o gigante, Saul dá a armadura para ele está desconfortável com aquela armadura gigante nele. Vai: não vou lutar com isso não. Vai, pega o cajado, vai na beira do riacho, pega 5 pedrinhas, essa aqui é a minha arma, isso aqui eu sou bem treinado. E aí ele entra e mata o gigante de Golias, e ali muda toda a história dele e da família dele para sempre. Mais uma vez eu quero falar para você, eu não estou falando que você não tenha que ser legal, irmãos. Você tem que ser uma pessoa diferenciada. Você tem que ser alguém diferenciado. Tem que ser. Mas às vezes tem pessoas que o problema dela não é com você, é com ela mesma. Lá no teu trabalho, ela tem um problema com ela mesma. E qualquer um que ter um relacionamento com ela, vai ter problema. Às vezes ela não gosta dela mesma. Às vezes ela tem problema terríveis de aceitação, de autoimagem, de identidade, coisas que são dela, e ela só dá aquilo que ela tem. Infelizmente ela deu para você, e às vezes isso acontece dentro de casa, de pai para filho, de filho para irmão, de irmão para irmão, e vai, às vezes, dentro da sua própria casa. Agora nós temos uma outra estirpe, nós temos uma nobreza, nós temos uma palavra do Senhor. Nós não podemos entrar em qualquer batalha, em qualquer briga, em qualquer lugar, a menos que isso esteja entre você e o seu destino. Amém? Porque a vida é muito curta para tentar fazer paz com todas as pessoas, e às vezes nem todo mundo vai querer ter paz com você. Sabe o que a Bíblia fala? Eu separei para você. O apóstolo Paulo fala assim, Romanos 12:18: façam tudo o possível para viver em paz com todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Isso não quer dizer que você sempre vai ter paz com todas as pessoas, não. Isso não quer dizer isso quer dizer que algumas pessoas não querem ter paz com você. Elas não querem fazer parte do seu final, da sua conquista. Elas não querem. Então você não pode andar frustrado, tentando, toda vez que acontecer alguma coisa assim, que eles não querem estar com você, não querem responder da maneira que você acha que tem que responder, você fica frustrado, fica chateado, fica magoado. Você não pode passar por isso. Não é desrespeitoso, mas é ser responsável por aquilo que Deus deu para você. Porque às vezes você, como a pastora Silvia, ela tem um chamado, levantar nessa geração um exército de crianças, um exército de mulheres que pastoreiam essas crianças. É um chamado dela. Nem todo mundo está a fim de seguir esse chamado. Se ela andar
deprimida e mal, porque toda a irmã não quer responder a isso, ela não vai muito além. Não é direito, mas qual a palavra? Nossa, me fugiu a palavra. Não é ela que vai prestar conta das respostas das outras pessoas. Cada um vai prestar conta da sua resposta, do que fez com o seu chamado, do que fez com aquilo que recebeu de Deus. O que ela recebeu de Deus, ela vai prestar conta. Mas às vezes muito mal, porque a pessoa não quer ir para o encontro, não quer ir para a cela, porque nosso filho, nosso irmão, nosso pai não quer saber do Senhor, se desviou do caminho, e nós abrimos mão do nosso chamado. Você entende? Sei que eu estou falando para você em forma de experiência, né? Talvez você veio querendo ouvir uma palavra, mas eu estou dizendo para você algumas coisas que nós passamos, que às vezes nós precisamos entender que algumas coisas nós não precisamos, não são os nossos problemas. Nós ajudamos as pessoas, mas ela tem problemas que ela vai ter que resolver. Às vezes vai ter que bater a cara no muro, às vezes vai ter que perder para poder ganhar, às vezes vai ter que entender que toda vez que coloca a palavra mal colocada, ela ofende. Toda vez que ela machuca as pessoas acabam se afastando. Mas você quer toda vez fazer com que ela não sofra, né? Ela não pode sofrer. Eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que minha esposa sofra, eu não quero que esse irmão sofra. E você fica numa situação muito ruim, porque você não pode fazer com que todos sejam felizes. Você é responsável pela sua felicidade, mas você não é responsável pela felicidade dos outros. Cada um é responsável pela sua própria felicidade. Você é responsável em ser um motivador. Deus te deu algo que você precisa proliferar, mas para isso você tem que ter boas coisas dentro de você. Se você andar amargurado, você não vai proliferar alegria. Se você andar triste, você não vai ter nada para oferecer para a tua filha. Sabe, irmãos, Davi, ele entendeu isso, e por isso a Bíblia fala que quando ele ouviu aquela patada do irmão, ele fala, imagina ele, o que eu vou ganhar com isso? Então, ele vira as costas e vai buscar agora o alvo que ele recebeu do Senhor. Amém? Porque a verdade é, irmãos, que nós vamos encontrar pessoas que são tóxicas. Pessoas tóxicas. Você sabe que existem tóxicos, né? Bebida, vício com tudo quanto é droga. E existem pessoas que são tóxicas também, pessoas que fazem mal para você. Que quando você entra numa batalha, quando você está entrando numa situação com ela lá, aquilo vai te afetar. Virão dardos inflamados. O diabo, pelas palavras que ela lançar, vão inflamar os seus pensamentos. E tudo começa na mente. Tudo começa uma batalha dentro de você. E se ele inflamar seus pensamentos, quero te falar, ele já ganhou aquela parte da batalha. É por isso que eu quero que você proteja os seus pensamentos. O que eu estou falando para você é algo prático. É algo que nós colocamos como diário na minha vida, na vida da minha esposa. Porque é fato que nem todo mundo vai querer ter paz comigo e com a Silvia. Nem todo mundo vai querer ter paz com você, na sua casa, ou nem todo mundo. E você não vai conseguir ter paz com todos, porque a Bíblia fala que façam todo o possível para viver em paz com todos. Se você já fez todo o possível, se você já tentou várias vezes, se você já fez a sua parte, eu quero te falar, a pessoa vai ter que fazer a dela. Sim ou não? Você já fez tudo, você já foi legal, você já orou, você já foi bacana, você já levou para tomar café, você já ajudou de diversas formas, já fez tudo para ter paz. Davi, o irmão de Davi, não queria ter paz com ele. A Bíblia mostra que o irmão de Davi, ele era ciumento, era mesquinho. Davi não teve que aceitar que o irmão não ficaria em paz com ele. Porque o que o irmão tinha, os pensamentos que o irmão tinha, talvez eram de ciúme. Lembra que Davi que foi ungido rei, não foi ele, o irmão mais velho? Talvez tivesse ciúme de Davi, esse anão do jardim, tem que ficar tomando conta das ovelhas. Eu sou o mais forte, eu deveria ser ungido rei de Israel por Saul. Então, eu quero falar para você, isso não é ser desrespeitoso, mas às vezes você vai ter que tomar posicionamento. Às vezes você vai ter que fazer como Jesus, ir para Jerusalém, porque
Não sei se são todos, mas alguns realmente não gostam de você. E eu quero te falar, você também não é a melhor pessoa perfeita, com todas, você tem qualidades, mas você tem pontos difíceis também que você tem que ser tratado, como eu tenho. Nós estamos em fase de renovação, de construção, né? Uns já estão melhores, avançados, já são mais maduros, outros em algumas coisas tropeçam, mas nós também temos as nossas dificuldades. E se eu estou falando para você, e você é aquela pessoa tóxica, a pessoa do outro lado, então, pior ainda, você tem que avançar mais rápido, né? Porque agora o irmão, estou falando para os irmãos, falando assim, irmão, você já fez tudo que você tinha que fazer, agora deixa a pessoa tomar as decisões dela. Por quê? Porque ela tem ciúme, ela tem rancor, ela é mesquinha, ela precisa avançar. Então, de novo, não estou falando para você largar, para você ser egoísta, de só pensar em você agora que eu não vou participar mesmo das coisas. Não, não é isso. O que eu estou falando porque você, envolvido no seu propósito, você precisa ter isso na sua mente, que algumas pessoas não vão gostar de você, e não importa o que você faça, nunca vai ser suficiente. Não importa o que você dê para ela, ela sempre vai encontrar uma falha, ela sempre vai ser crítica, nunca vai estar bom, e vai tentar fazer você se sentir culpado. Vai tentar fazer você se sentir culpado de nunca suprir as necessidades dela. Nunca suprir as necessidades dela. Eu quero te dar um exemplo que eu aprendi, que é muito bacana, assim, faz um tempo que eu aprendi isso. É chamado de conta relacional. Todo relacionamento tem uma conta. Imagina uma conta do banco. Todo relacionamento tem uma conta. Então, é como se quando eu casasse com a Silvia, nós abríssemos uma conta. Vou tentar ser mais rápido para terminar. Mas tem uma coisa importante para eu te falar aqui. Então, eu preciso todos os dias fazer depósito no meu relacionamento com a Silvia. Se eu fosse só saque. E às vezes você faz alguns saques bem grandes. Por exemplo, quando você ofende o seu cônjuge, você fez um saque bem grande. Quando você só saca, nunca deposita, você vai estar em saldo negativo. E muitos de vocês estão em relacionamentos, estão negativos no relacionamento. Por quê? Você só quer que deposita, só quer que vá atrás, só quer que liga para você, só quer que manda WhatsApp para você, só quer que deposita dinheiro na sua conta, mas você nunca deposita na do outro, do coleguinha. Nunca deposita. Então essa conta de relacionamento, ela está negativa. Toda conta de relacionamento, ela precisa estar positiva. Então todos os dias eu preciso depositar. Talvez eu fiz alguma coisa para você, para o meu irmão, para o meu líder, que foi um saque muito grande. E eu estou com um problema com ele, eu preciso ir lá depositar, pedir perdão. Eu preciso ir lá falar, olha, me perdoa nisso. Restaurar o meu saldo de relacionamento. Por quê? Porque a pessoa que é assim, ela sempre acha que é a obrigação do outro dar. É a obrigação com você. E é dessas que vocês vão se fortalecer. Vai ter irmãos verdadeiros que vão celebrar a sua vitória, vai estar nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Vai ter irmão que vai ajudar você no momento difícil, porque vai ter uma hora que você que vai ajudar ele no momento difícil. Vai ter irmãos que estão orando por você a todo momento, ajudando você a todo momento. Algumas pessoas não vão fazer isso. Não tem expectativa nessas pessoas em depositar, porque infelizmente elas estão se relacionando com você na base só do me dar. Eu quero isso, eu preciso daquilo. É muito difícil se relacionar com pessoas que só querem, que só têm uma visão de vítimas. E isso vai ter no meio da igreja, isso vai ter lá no mundo, muito mais, e tem aqui também. Então, conforme você se relaciona com essas pessoas, você precisa ter a mente, eu estou me envolvendo numa batalha que eu deveria me envolver. Não quer dizer que eu não vou ajudar a pessoa, não vou estender minha mão, mas as coisas precisam estar bem claras para você. Essa é uma batalha da pessoa. Eu não vou vencer o vício por ela, eu não vou vencer a mesquinhez por ela, eu posso ajudar ela, eu vou orar por ela, eu serei essa pessoa que vai ser canal de bênção na vida dela, mas ela tem que vencer o vício, é ela que tem que parar de ter a língua maior que não sei o quê. Então, quando nós vemos que aprendemos esse
conceito de conta relacional, vou te falar, algumas pessoas que só fazem retirada, são as pessoas que mais dão manutenção. Existem pessoas de alta manutenção, você tem que estar dando manutenção toda hora espana, toda hora quebra. Você é esse tipo de pessoa? Então veja que parte em você precisa mudar logo, porque Deus tem um propósito para você, Deus tem um nível muito mais alto para você, que você precisa alcançar, meu irmão. Se você continuar sendo alguém que tem da alta manutenção, vou te falar, você nunca vai alcançar isso. E nós somos vencedores, mas você pode ser um vencedor legalmente, mas não experimentar isso na sua vida. Mesmo sendo vencedor, mesmo sendo nova criatura, mesmo sendo um crente lavado e remido pelo sangue do Senhor, não experimentar a vitória diária, o favor diário, as bênçãos diárias do Senhor na sua vida. Eu não sei se você gosta dessas mensagens de Instagram, mas quando eu estava preparando, eu achei muito bacana. Pare de nadar oceanos por quem não pula nenhuma poça por você. O único amém que você falou foi só aí. Então eu vou falar outra coisa para você. Você vai dar um amém bem forte agora. Procurando, achei uma ilustração que eu quero contar para você. É a ilustração do velho, do menino e do burro. Então essa ilustração fala o seguinte: o velho tinha um burro e ele precisava vender o burro no mercado. E aí ele chamou o menino e falou assim: menino, vamos comigo no mercado, eu já estou velho e o mercado é longe, eu vou vender esse burro, a situação está difícil. E aí eles começaram a ir em direção ao mercado que era longe. E aí o velho foi e montou no burro. E aí alguém passando olhou o velho em cima do burro e o menino com a cordinha guiando o burro. E a pessoa comentou assim: vejam que velho safado, explorando o pobre menino, em cima do burro e o menino levando ele. O velho ouviu isso aí, ficou incomodado e colocou o menino em cima do burro, pegou a cordinha e caminhou em direção ao mercado. E lá na frente, passando um grupo de mulheres, falou assim: meu Deus, que explorador. Um velhinho dessa idade e um menino tão novo, tão forte, deixando o velho andar e ele em cima do burro. Então aí pegou o menino, o velho subiu em cima do burro com o menino, e foi os dois em cima do burro, andando em direção ao mercado. Aí apareceu mais um grupo e falou assim: cambada de safado, coitado do burro, levando o velho, levando o menino, não pensa não, explorador de animal. Aí o menino e o velho pegaram o burro no colo, chegaram lá no mercado para vender com o burro no colo. Sabe, irmãos, muitas pessoas são assim, nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Se você faz uma coisa não está bom, se você faz outra está bom, se você ajuda de um lado está bom, se você ajuda de outro não está bom. Eu me lembro que, eu já estou terminando, eu me lembro que há muito tempo atrás, veio andar comigo com a pastora Silvia, um casal, e eu não vou falar o nome dele porque faz muito tempo, os irmãos nem conhecem, mas é bom porque aí eu posso usar exemplo. E aí, a Silvia estava grávida da Manuela, e eu acho que até por isso que a Manuela é doida do jeito que ela é, porque a Silvia estava grávida da Manuela, e era assim, a todo momento aquele casal ligava, e a gente tinha que correr lá para separar os dois, eles brigavam muito, saía na unha, na porrada, a coisa era feia, e eu não tinha muita, assim, eu não tinha passado uma situação como eu passei com eles naquela época, né? E era um desgaste para mim e para a Silvia, minha esposa estava grávida. E assim, durante a semana, eram várias ligações para ir lá e apagar fogo, era próximo de casa. E aí uma noite, irmãos, era 3 horas da manhã, aí o telefone ligou, era um Nextel que eu tinha. Aí ligou o Nextel, 3 horas de manhã, eu falei: meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa com meu pai, com a minha mãe. Quando eu atendi, era o telefone do irmão. Aí eu: alô, bem assim: se você não vier agora aqui, eu vou jogar essa mulher de cima desse prédio. Gritando que eu tinha que ir lá para apartar a briga, porque ele ia lançar a mulher dele para a janela. E aí eu, assustado, né, estava dormindo, os olhos cheios de remela, assim, eu desliguei o celular. E assim: Marcos, o que foi? Eu acho que foi nessa hora que a Manuela deu um choque nela, falou assim: eu vou ser elétrica para sempre. Virou a The Flash. Aí a Silvia assim, acordou: Marcos. Ela assim, quando ela acorda assustada, né? Marcos.
que foi? Quem morreu? Eu falei, não, fulano falou que se eu não for lá agora, vai jogar a mulher do prédio. E aí a gente ficou meio sem ação, uns minutos, e eu não saí da cama. E eu falei para ela, Silvia, eu não vou lá, porque já vários meses que eles estão me controlando e controlando a gente. E a gente tem que sair, largar o que a gente está fazendo para ir lá e jogar água. E muitas vezes eu mesmo fui com o meu pastor lá e nós 4 vendo os dois brigar. Papelão, coisa ridícula. Brigar e a gente só assim, passar uma madrugada inteira olhando para eles brigando. Eu falei, eu não vou lá. Aí ele ligou de novo. Aí eu falei, alô? Você escutou o que eu te falei? Eu estou para jogar ela do prédio. Eu falei, então você joga. Depois você me liga para falar, porque eu vou ligar para a polícia e aí eu mando te prender onde você está. Aí desliguei o telefone. Razão, isso faz 10 anos, estão casados até hoje. Irmão, todo mundo tem o direito de ter opinião. E você tem o direito de não seguir a opinião deles. Ele queria me controlar. Ele queria que eu fizesse as coisas do jeito que ele queria. E sabe o que eu vi? Muitas vezes não adianta. Eu não sei como está o casamento deles. Mas uma coisa eu entendi. O que Deus falou, eu tenho que cumprir. O que Deus não falou, eu não preciso me meter. A Bíblia fala da história de Abraão e Ló. Queria chamar os irmãos do louvor. A Bíblia fala da história de Abraão e Ló, que Deus prometeu para Abraão e Ló, lá, eu quero que você marque para você ler, na sua devocional aí durante a semana, Gênesis 12, capítulo 1. E vezes 12, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 4, a Bíblia vai falando para as bênçãos de Deus. Então fala assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua tenda e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Aí o Senhor vai falando que Ele vai fazer dele uma grande nação, que vai abençoar com toda sorte de bênção e uma série de coisas. E Abraão, ele faz isso. Ele pega tudo que ele tinha, só que ele faz uma coisa que Deus não mandou ele fazer. No versículo 4, Abraão, ele pega o sobrinho dele e leva com ele, Ló. Ló não era para ser levado. Havia muita fome, muita sede, muita seca. E Abraão recebeu uma palavra de Deus de pegar ali a parentela dele, que era a esposa, os filhos. Ló não fazia parte. Ló era filho do irmão dele. Era uma outra coisa. Mas talvez Abraão ficou com dó de Ló. Esse menino vai se perder. A gente tem bastante coisa, mas eu não sei se ele vai gastar tudo. Então eu vou levar Ló. E por conta que ele levou Ló, a Bíblia fala que Abraão teve muitos problemas. E houve um momento em que eles começaram a brigar e a terra não era suficiente para os animais de Ló e para os animais de Abraão. E os pastores de Abraão e Ló começaram a brigar. E Abraão falou assim, Ló, vamos fazer o seguinte, escolhe um lado, você vai para um lado, eu vou para outro. O lado que você escolher, eu vou para outro. Não dá para a gente ficar junto. Não tem pasto suficiente para eu e você viver junto com os nossos animais. Já está tendo briga, já está tendo confusão. Escolhe aí, escolhe o lado dele que ele achou melhor, mais verdinho, o Jordão. Para Abraão estava tudo bem, porque ele queria fazer agora o que Deus tinha mandado ele fazer. E só aí a Bíblia fala que Deus falou com Abraão. E no versículo 6, no versículo 14, desculpa, a Bíblia fala, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde está, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. É interessante que Deus não falou com Ló, com Abraão, até que Ló fosse separado. Deus só de novo falou com Abraão quando ele se posicionou e fez aquilo que ele tinha falado lá atrás. Então naquele momento a Bíblia fala que
Ló vai para um lado, agora Abraão vai para o outro lado e recebe a bênção que Deus tinha guardado para ele. Quero te perguntar nessa manhã: você tem algum Ló na sua vida? Você tem alguém que tem te deixado com medo? Alguém que tem te deixado com pensamentos que tem afetado, que tem impedido você de ouvir as novas coisas, os novos níveis que Deus tem para você, coisas que tem te atrapalhado a você alcançar? Pessoas que ficam te chateando, minando a sua força, que são tóxicas. Talvez você fique pensando: mas e se eles não entenderem? E se eles saírem da célula? Não, quero te falar, aquele casal nunca saiu da minha célula, até que eu enviei eles. Eles continuam na igreja até hoje. Pelo que eu sei, brigando, tendo uma vida medíocre de relacionamento, tem dinheiro, mas não tem felicidade. Não é problema meu, é problema deles. Eles precisam se posicionar com o Senhor. E eu ouvi outro dia alguém falando assim: você está na igreja do pastor Marcos? Estou. Aquele cara foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, e eu nunca dei crédito enquanto eu estive com ele. O quanto eu me arrependo. Semana passada eu ouvi isso de um dos irmãos da nossa igreja que falou com ele. O tempo passou, eu não ando mais com ele, não anda mais comigo. Deus colocou agora outras pessoas para ele. Eu avancei, eu conquistei, eu estou vivendo as coisas de Deus para mim. Hoje ele está chorando, ele precisa se posicionar, porque a vida dele ficou parada, a minha não ficou parada. Deus me deu uma igreja, Deus me deu irmãos, Deus me deu uma família. Eu continuo em direção dos meus sonhos, passando novas dificuldades, novos desafios, novas coisas, mas eu não parei, eu me posicionei. Eu quero falar para você: entrega Ló, entrega as suas dificuldades. Existem bênçãos que Deus preparou para você, que você nunca viu, favor que você nunca imaginou. Eu não estou pedindo para você se livrar de qualquer distração, parar de ver as dificuldades, fechar os olhos para a realidade. Não é isso que eu estou pedindo para você em nome de Jesus. É que você precisa parar de viver para agradar as pessoas e viver para agradar a Deus. Porque não são para as pessoas que você vai prestar conta do teu chamado, irmão. Você vai prestar conta um dia diante de Deus por tudo que Ele te deu, por tudo que Ele te chamou para conquistar, por todas as coisas que Ele colocou diante de você. Então sai das batalhas que não importam. Essa é a sua hora. Decida se tornar quem Deus te criou para você ser, em nome de Jesus. Se você quer isso nessa manhã, meu, coloque-se de pé, nós vamos orar. Meu horário já acabou. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, essa é a sua hora. Chega de distração. Chega de distração, irmão. Fala para a pessoa do teu lado: chega de distração. Esse é o nosso momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos para frente. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu domine as trevas, assim que eu domine as trevas, assim que eu domine as trevas. É assim que eu domine as trevas, assim que eu domine as trevas, assim que eu domine as trevas. É assim. Parece
que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. O momento que nós vivemos é para agradar o nosso Deus. Ele que nos chamou, Ele que nos comissionou. Se você vai empregar energia, se você vai empregar sua força, seus recursos, invista naquilo que tem a ver com o que o coração de Deus está envolvido. Invista no seu coração, o seu tempo, o seu vigor, com aquilo que vai para a eternidade. Deixe que as pessoas aprendam e por elas cheguem na situação de responder a Deus. Falar: Deus, eu não aguento mais essa vida, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Porque hoje, em nome do Senhor Jesus, você decidiu mudar, você vai alcançar muitas outras coisas. Ore pelas pessoas, continue sendo disponível, mas não entre em batalhas que você não precisa entrar. Não faça coisas que Deus não mandou você fazer, mas dê o seu esforço maior, dê o seu carinho maior pelas coisas que Deus mandou você fazer, que Ele colocou no seu coração. Eu não sei quais são, eu sei as minhas. Eu sei que Deus colocou no meu coração que eu preciso investir meu tempo, meus dias, minha família, e é isso que eu tenho consumido, é isso que eu tenho colocado. Eu não tenho plano B, irmãos. Eu não tenho assim, não dá certo eu viver, eu vou voltar para tal coisa. Eu não tenho mais plano B. Eu e minha família só temos o que o Senhor colocou no nosso coração, que é servir ao nosso Deus, que é servir como exemplo, que é servir a igreja e conquistar nesses dias. Se você tem tido isso, se você tem tido essa dificuldade, é hora de você se posicionar e, como Jesus, partir para Jerusalém, ir de encontro ao que você deve colocar o seu coração, a sua vida e os seus dias. Amém?